Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Bom dia para você neste sábado especial, e eu gostaria de dizer para você que temos muita coisa para falar no programa de hoje, e como a gente faz, a gente sempre apresenta o nosso programa como um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. Aliás, estamos a caminho do 13º ano, estamos chegando ao ano 13 do Globalizando, já fizemos tantos programas aqui na Rádio UNAMA, é um dos programas mais antigos da grade de programação do curso de Relações Internacionais aqui na Rádio UNAMA, e é muito bom saber que você está com a gente. Sou o professor Mário Tito Almeida, e olha só, e sempre que a gente está começando o programa agora, estamos levantando algumas questões importantes do mundo. Ontem o Donald Trump esteve em reunião no Alasca com o Vladimir Putin, continua a fome em Gaza, inclusive fome muito séria. Trump prometeu que vai começar a usar forças armadas para combater o narcotráfico na América Latina. Temos também o problema ainda da guerra da Ucrânia. Então tem muita coisa que está acontecendo no mundo, e hoje o tema vai ser super especial, porque a gente vai falar dessa questão dos Estados Unidos. Mas antes de falar sobre o tema e quem está comigo aqui na rádio, eu quero dizer que estou com uma equipe de altíssima qualidade, a começar com o acadêmico do 6º semestre, Enzo de Luca. Bom dia, Enzo. Bom dia, professor. Bom dia aos nossos ouvintes, e um abraço especial para o Thiago Amaral, que nos acompanha no Threads. Muito legal. Olha, quem está comigo também é o João Caio Cunha. Bom dia, João Caio. Bom dia, professor. Bom dia, ouvinte. Eu gostaria de mandar um abraço para a nossa seguidora do Instagram, Sofia Helena, e também falar para vocês sobre as nossas redes sociais. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Programa Globalizando, nos siga no Twitter, @pglobalizando, e no Instagram também, @pglobalizando. Legal, João Caio. Quem continua e completa a nossa equipe de locutores é o acadêmico também do 6º semestre, Marcelo Freitas. Bom dia, Marcelo. Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes. Eu sou Marcelo Freitas, e eu também queria dar um salve e um abraço também pro Fernando Camarena, lá do Twitter. Muito legal. Então, quer saber qual é o tema de hoje? O tema de hoje é exatamente esse. Governo Trump, hegemonia dos Estados Unidos em crise. Será que os Estados Unidos estão em crise? Será que estamos percebendo uma mudança, uma transição de poder no mundo? Olha só, quem vai responder isso e muito mais é a professora Maiane Bento. Que saudade que eu tava dela. Ela é doutora em Relações Internacionais pela UNB, mestre em Desenvolvimento pelo NUMA da Universidade Federal do Pará, é bacharel em Relações Internacionais aqui pelo NAMA, coordenadora do Observatório da COP na Amazônia, orientadora da empresa Júnior em Relações Internacionais e Comércio Exterior da UEPA, e atualmente é professora efetiva na Universidade do Estado do Pará. Professora Maiane, que prazer de receber aqui. Prazer é todo meu, professor Mário Tito. Vamos lá, que o tema de hoje promete, né? Uhum. Eu também quero ser convidada pro próximo agora. Eu ia fazer o convite ao vivo aqui, Maiane, porque uma coisa puxa o outro. Puxa, não tem jeito. Eu acho que olha é bom só, poder estar aqui e ver isso novamente. E falar do Trump parece, como disse o Enzo agora, é um déjà vu, né? Já é uma coisa que estava acontecendo lá atrás, volta de novo, agora me parece com mais intensidade, né, Maiane? E justamente para poder reforçar o que é o debate de hoje, né? Aí, no final das contas, estamos vendo isso que é um sintoma de um declínio hegemônico, e que, se a gente olha isso como um sintoma, né, essa presença, esse déjà vu em relação ao Donald Trump, o que os BRICS representa é fundamental. Então vocês estão com um link de diálogo muito interessante. Então, a professora Maiane vai estar com a gente, você vai perceber que é qualidade total aqui hoje no programa, mas antes, você já sabe, né, uma conversa de qualidade precisa de uma playlist especial. Como é que vai ser a playlist de hoje? Por onde nós vamos começar, Enzo? A nossa playlist de hoje, o aviãozinho da playlist decola, e a playlist do programa Globalizando de hoje conta com músicas dos países que são os principais parceiros dos Estados Unidos e com as nações que fazem mais resistência aos Estados Unidos. O Canadá é um dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. Contudo, devido ao tarifácio de Donald Trump, a popularidade dos Estados Unidos no Canadá tem diminuído, gerando pressão popular por uma maior diversificação comercial. Para representar o Canadá, ouviremos Shawn Mendes e Camila Cabello com I Know What You Did Last Summer. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. A nossa viagem musical já começou com tudo, passamos pelo Canadá, não é isso, Enzo? Isso mesmo, professor. Nosso aviãozinho da playlist acaba de passar pelo Canadá. A economia do Canadá mantém forte vinculação com os Estados Unidos, de modo que eventuais divergências na relação bilateral têm impacto direto sobre o país.
Globalizando. Fique por dentro. E para você ficar por dentro do tema do nosso programa de hoje, você sabia que os Estados Unidos apoiam conflitos estratégicos, como na Ucrânia e Israel? E para garantir influência e acesso a recursos, recentemente eles destinaram 95 bilhões de dólares em ajuda militar, fortalecendo aliados contra a Rússia e Hamas. Além disso, na Ucrânia, os Estados Unidos asseguraram direitos sobre minerais raros e energéticos, em troca de apoio financeiro. O objetivo é reduzir a dependência da China e consolidar vantagens geopolíticas e econômicas. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje nós estamos conversando sobre a situação do governo Trump com relação a perceber se existe uma crise da hegemonia dos Estados Unidos, mas quem está conversando com a gente é a professora Maiane. Eu quero logo começar, fora um pouco da pergunta que está aqui, mas o que o Marcelo acabou de falar, terras raras, economia, tem esses interesses econômicos por trás nessas guerras? Com certeza, nesse momento que a gente olha para o sistema internacional, a hegemonia, pensar a geopolítica não pode ser feito fora da geopolítica econômica, né? Então, assim, esses dois temas se entrelaçam com muita profundidade e a gente nota que cada uma das ações que Donald Trump tem adotado, tanto no primeiro mandato quanto agora, são um encadeamento para que ele possa ter acesso, seja a mercados, seja financiamento por parte dos Estados Unidos, seja uma posição estratégica em relação ao que são as inovações tecnológicas 4.0 agora, Perfeito. né? Produção de chip, então ele está em busca desses recursos, não é à toa que ele estava, inclusive, adotando um teor mais, digamos, imperialista, mais claro quando fala em, por exemplo, ocupar a Groenlândia. Perfeitamente. Nesse sentido, o Rafael Moura, no Twitter, ele pergunta o seguinte: o governo Trump conseguiu, de fato, implementar alguma de suas principais promessas de campanha? Olha, a gente tem que considerar que quando o governo Trump assumiu, tomou posse esse ano, ele já entrou com uma maioria no Congresso, ele entrou com uma maioria na Suprema Corte. Então, sem freios e contrapesos, as instituições vêm sobrevivendo a duras penas nos Estados Unidos. E, assim, o que a gente tem notado, observado pela mídia, é que grande parte das promessas de campanha vêm sendo implementadas em termos domésticos, e a principal delas é a política de imigração, né? Essa política de imigração tem levantado uma série de recursos. Recentemente, o próprio Washington tem sido militarizada pela Guarda Nacional, exato. Como forma de frear, então, as manifestações civis, né, contra o que são as medidas do governo Trump. Digamos que as tarifas, né, tá sendo uma imposição que ele também prometeu em campanha, e eu acredito que, levando em consideração a OTAN, que é a forma como ele tem humilhado os aliados, né, a relação que ele tem tido com a própria presidência da OTAN, tem sido, o acordo recentemente que ele acabou de fazer com a União Europeia, inclusive, é uma demonstração de que ele vem buscando implementar. Os que não implementou ainda tá na trilha para poder buscar fazer. Agora, reindustrializar eu acho que vai ser mais puxado. Pois é, eu ia te perguntar o seguinte, o The Telegraph, agora há pouco eu estava vindo para cá, estava dizendo o seguinte: o que é que o Trump vai oferecer para o Zelensky? É o seguinte, tu não vais entrar na OTAN, mas a gente vai dar toda a proteção para ti, não mexe mais com o que você perdeu lá com o Trump. Se você quiser tranquilo ficar no governo, eu te dou a assessoria, mas você não entra na OTAN. É um pouco o jogo de dizer, eu apoio de um lado, apoio de outro e tento garantir a vantagem nos dois. Não, com certeza é algo nessa linha, né? Não se esperava que a coisa ficasse explícita após a reunião de ontem, na Alasca, verdade. Mas eu acho que o ponto central pra gente pensar, assim, independente do que ele vai definir com o Zelensky, aí eu acho que isso é importante a gente fazer uma previsão, sim, porém, é a forma como ele tratou o Zelensky na última reunião e a forma como ele tratou o Putin neste primeiro momento, né? Então eu acho que isso aí fica muito claro que existe um realinhamento geopolítico por parte dos Estados Unidos, que é não mais como vinha sendo a prática de bloquear a Rússia, né, política do século XX, política até Obama, mas agora de focar, né, o eixo para a China, buscando a Rússia como aliada. E aí o Zelensky está no meio do caminho. Muito interessante a conversa da professora Maiane Bento conosco no programa Globalizando de hoje. Fique por dentro, fique ligado com a gente. Nós viajamos na primeira etapa da viagem musical, nós fomos para o Canadá, estamos na América do Norte. Para onde a gente vai agora, João Caio? A gente vai continuar na América do Norte, professor. A gente vai pro México. E devido ao tarifácio e instabilidade proporcionada por Trump, o México passou a buscar parcerias comerciais fora dos Estados Unidos, como países asiáticos e a União Europeia. Para representar o México, ouviremos Gloria Trevi, Alejandra Guzmán, Más Buena. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming.
todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa. Depois de termos passado pelo Canadá, agora passamos pelo México, não é isso, João Caio? Isso mesmo, professor. A gente acabou de ouvir Más Buena, de Gloria Trevi e Alejandra Guzmán. Apesar da forte ameaça, o México manteve-se firme em relação à sua soberania e legitimidade do USMCA, que é o acordo entre os Estados Unidos, México e Canadá. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. O programa de hoje está recebendo a professora Maiane Bento. Ela é doutora em Relações Internacionais, professora do curso de Relações Internacionais da UEPA e já foi professora aqui do nosso curso. Aliás, uma das mais fundadoras iniciais do Globalizando, está desde o início. A gente fica muito feliz de poder receber a professora Maiane aqui. A Jéssica Nascimento lhe pergunta pelo Instagram, obrigado, Jéssica, quais foram as respostas dos países do Sul Global à política econômica protecionista dos Estados Unidos sobre o Trump? Olha, Jéssica, eu acho que a gente pode aglomerar essas respostas do Sul Global em pelo menos 3 grupos. Né? O grupo dos países que, tal qual a China ou o Canadá, visaram retaliar as políticas, né, as tarifas. Você vai ter o grupo de países que visaram negociar com o governo Trump. Então a gente tem o caso da Europa, a gente tem o caso Índia, né? A própria Índia que buscou negociar. Não que essas negociações tenham dado frutos positivos para esses países. Eu coloco a Europa como exemplo de negociação, apesar de não fazer parte do Sul Global, mas que também está sofrendo impactos significativos, né, nesse processo de tarifas. Então, entre aqueles que retaliaram, aqueles que negociaram e aqueles que ainda não têm ciência do que vão fazer, né, e que vão sofrer um grande impacto, na verdade, com esse processo, até porque notam que muitas negociações não caminham. Sim. Né, mas eu diria que sem excluir aqueles que retaliaram ou negociaram com o governo Trump, existe uma ação muito forte de aproximação e busca de multilateralização a partir de novos mercados. Ou seja, Trump taxou, né? Pode taxar, é uma grande potência, e a OMC está parada, está, na verdade, exato. Estagnada, justamente por causa dos Estados Unidos, que impede que seja construído um órgão de solução de controvérsias, né? Então, ele não autoriza a entrada de novos juízes, e isso faz com que os embates ali, as demandas para resolução de conflitos sejam suspensas. Então, com a OMC parada, que é uma pena, porque agora a gente tem uma presidenta da OMC, né? Exato. Nigeriana, eu esqueci agora o nome dela, mas isso é uma pena. O caso é que eu diria que nós temos esses 3 elementos, né? Aqueles que estão retaliando, aqueles que estão buscando negociar, mas principalmente o Sul Global tem buscado se multilateralizar a partir da emergência justamente dos BRICS, que a partir de 2024 vem se ampliando, conseguindo reunir ali uma série de estados híbridos e fazendo com que se torne cada vez mais interessante participar dessa alternativa multilateral, que é essa prática protecionista do governo Trump. Interessante que você falou, mas esse é o próximo programa, que o Brasil tá e não tá nesses 3 grupos, né? Sim. Porque como a sanção não foi efetivamente econômica, que na verdade não precisava, política, então acaba não tendo como negociar nada economicamente, porque o problema é anterior à própria questão econômica. Não, e eles estão inventando coisas a cada dia para poder garantir essa taxação, e ela é uma taxação que fere diretamente a soberania brasileira, e acredito que o Itamaraty, que é um corpo diplomático excelente, reconhecido globalmente, tem feito com que a postura de Lula tenha sido muito adequada, que é ter calma, observar, fazer as medidas internas que serão necessárias e buscar se multilateralizar a partir da aproximação com os BRICS. Muito bem, professora Maiane Bento conosco no programa Globalizando de hoje. A Maiane falou agora nos BRICS, o C dos BRICS é da China e é para lá que a gente vai, né, Enzo? Professor, saímos da América do Norte e vamos para a Ásia, vamos para a China, que foi um dos poucos países que respondeu à taxação sofrida pelos Estados Unidos. Desde então, o país vem recuando após impor controle sobre a exportação sobre terras raras. Para representar a China, ouviremos Xi, da banda Superstar. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Nossa viagem musical não para, a gente foi para a China, Enzo? Passando pela China, que usou recursos estratégicos como tarifar territórios e recursos essenciais, o que forçou os Estados Unidos a recuarem na escalada da taxação.
Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando com a professora Maiane Bento hoje sobre a questão do governo Trump. Será que a hegemonia dos Estados Unidos está em crise? Tem uma pergunta aqui, Maiane, da Vanessa Dias no Facebook, que eu acho que toca um pouco no que você falava anteriormente, mas acho que dá para aprofundar um pouco mais. De que forma o governo Trump impactou a relação dos Estados Unidos com organismos multilaterais como a ONU, a OMS, e você falou inclusive da OMC? Sim. Bom, Vanessa, para a gente entender que os organismos multilaterais não são, de fato, o tema mais interessante para o Trump. Sem dúvida. E como a gente começou a falar no início do programa, o que a gente nota com o governo Trump é que ele representa um sintoma já de uma percepção dos Estados Unidos em termos de política externa, de que a sua hegemonia está em crise. É uma crise que já vem sendo anunciada por teóricos, por analistas mais críticos desde os anos 70, mas que vem se aprofundando de uma forma incontornável a partir dos últimos anos, aprofundado, claro, por eventos como a crise de 2008, a pandemia, e todos esses processos levaram os Estados Unidos a um sistema de alavancagem, de endividamento muito elevado. E diante disso, o que os Estados Unidos precisam fazer é adotar uma postura imperialista cada vez mais explícita. E diante disso, né, se tornou muito caro manter essa ordem liberal que sustenta a própria hegemonia dos Estados Unidos. E o Trump abertamente informa isso. Então, no caso da ONU, você tem a redução de financiamento. Se você fazer uma pesquisa agora sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030, você vai ver a própria ONU informando ali que muitos dos dados que ela coletou são dados que têm amostras que podem ter uma porcentagem maior de erro, porque quem financiava muito dessas pesquisas era a USAID, que é a agência de cooperação e fomento dos Estados Unidos, que simplesmente encerrou o seu processo, não reduziu significativamente o seu aporte de recursos. Então, com isso, nem a compreensão das metas de desenvolvimento sustentável a nível global a gente consegue mais, porque muitos países, né, pelo menos grande porcentagem de países, alguns da América Latina, mas principalmente os países na África, demandavam desses recursos para poder fazer esse levantamento. Isso prejudica fundamentalmente até o alcance desses objetivos. Exato, o alcance desses objetivos, sem mensuração, a gente não sabe em que patamar nós estamos. Perfeito. Então, a ONU está sem financiamento, e quando você vai tratar de algumas demandas ou discussões ali dentro da ONU, o que você nota os Estados Unidos freando, por exemplo, a possibilidade do reconhecimento da Palestina enquanto Estado, né, mantendo essa linha de apoio a Israel. Quando você observa a Organização Mundial da Saúde com o sistema com a lógica, né, negacionista, quando você vê o Acordo de Paris com os Estados Unidos mais uma vez, né, fora. Então, assim, o multilateralismo está em contração, não é o foco de Donald Trump. O foco dele agora é, de fato, uma política imperialista aberta. Gostei muito quando você falou a respeito que essa ordem liberal, depois da Segunda Guerra Mundial, acaba, de alguma forma, naquele momento, favorecendo os Estados Unidos. Hoje, com o governo Trump, não favorece. Não favorece. E não favorece porque os Estados Unidos também mudou internamente. Anteriormente, essa ordem liberal era sustentada por uma dinâmica comercial. Bens e serviços. Hoje, os Estados Unidos não exportam mais bens. Ele exporta serviços, ele exporta, na verdade, dívida, e precisa da alavancagem dos demais países. E para conseguir isso em um mundo que se multilateraliza com outras potências, aí ele precisa... Olha o mercado financeiro aí, gente, viu, Enzo? A gente conversa tanto sobre isso. Muito bem, professora Maiane Bento aqui no programa Globalizando de hoje. Globalizando nas ruas. Olha só, gente, o Globalizando não para. Ontem foi feriado aqui no estado do Pará, adesão do Pará à independência do Brasil. A gente não poderia ficar de fora um pouco dessas discussões. É importante destacar sobre isso. E é sobre esse assunto que eu estou chamando a nossa produtora, Victória Vidal. Bom dia, fala pra gente onde você está e quem você vai entrevistar. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, ouvinte. Você que estava aí em casa curtindo o feriado. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu estou diretamente da Avenida Visconde de Souza Franco, falando com o Antônio Carlos Lobato. Ele que é historiador, professor de História da Rede Particular desde 2004 e radialista, locutor e curioso. Então, estamos aqui com um experiente na nossa locução. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, experiente, inclusive globalizando. Já tive 2 vezes, amo o Mário Tito, amo o programa, e para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês nessa manhã de sábado. Que prazer. Bom, se você estava aí curtindo o feriadão, a gente veio aqui falar exatamente sobre ele. Quais são ali os contextos históricos desse grande feriado que nós tivemos ontem. Professor, por que a adesão do Pará à independência aconteceu meses após a proclamação no Rio de Janeiro? E quais as tensões locais que marcaram esse processo? Então, Victória, assim,
O Pará adere à independência praticamente um ano depois do Grito do Ipiranga, né? O Pará adere em agosto de 1823. A proclamação da independência ela foi em setembro de 22. E o Pará, cara, eu acho muito, muito curioso o termo como o Pará é descrito nos documentos imperiais. O Pará é considerado uma província anárquica ou ingovernável. Se você acha que hoje o Pará se odeia, isso parece que pelos registros eram piores no século XIX. Existia muita rixa local aqui, mas a principal durante a independência é uma rixa de uma elite tradicional, identificada, não que fosse necessariamente portuguesa, mas identificada com Portugal. E uma elite ascendente, uma elite que está começando a despontar economicamente, que é uma elite local, uma elite que se identificava como paraense. Tanto que é bem curioso que essa elite paraense usava sobrenome paraense. Por isso que você tem personagens que vão aparecer depois na cabanagem, como Eduardo Angelim. O Eduardo é o nome e Angelim é um apelido, que eles se identificavam como locais. Então a tensão era entre esses dois grupos, né? Quando está rolando o processo de independência, a família real portuguesa vai a Portugal, o Dom Pedro fica no Brasil como vice-rei no Rio. E o Pará ignora totalmente o Dom Pedro e passa a se comunicar direto com Portugal. Nesse processo, você vai ter dois grupos. Um grupo que está tradicionalmente ligado a Portugal, que não quer independência, e essa elite local, essa elite, abre aspas, paraense, que começa a vislumbrar a independência como uma forma de conquistar a participação política. São dois grupos ricos, dois grupos privilegiados, um de comerciante português tradicional e um dono de terras, um grupo local ascendente, né? Quando o Brasil se torna independente, em setembro de 22, né, essa elite local proprietária de terras, ela vê na independência como uma possibilidade de chegar ao poder. Só que quando acontece, né, o golpe da Esquadra, né, em 15 de agosto de 1823, quando o Dom Pedro manda mercenários aqui para Belém, né, com o Grenfell, que já tinha vindo do Maranhão, ocorre a adesão do Pará à independência e não tem mudança local. Só para você entender o que eu estou falando, sem me alongar demais, da feita que o Brasil se torna independente no Rio, você tem um problema. Metade do que é o Brasil hoje não adere, que é o estado do Grão-Pará e Maranhão, que é a capital é Belém. Então imagina o seguinte, o Brasil se tornou independente, quem aderiu a esse processo? Coloca aí de Pernambuco para baixo, né? O Grão-Pará não adere, o Maranhão não adere, o Piauí não adere, o Ceará não adere e a Bahia não adere. Se você for pegar Grão-Pará, não é o Pará, o Grão-Pará é a Amazônia toda. Então, bota aí 54% do território nacional não adere à independência, né? Prefere estar ligado a Portugal. Por quê? Por razões econômicas e tradicionais. Quando o Dom Pedro ele consegue estabilizar o poder dele no Rio, ele vai chamar um mercenário inglês, o Cochrane, que já tinha participado da independência do Chile, e chama o cara com a seguinte missão: vamos forçar as províncias do norte a aderir. É interessante falar para vocês que a adesão do Pará à independência, ela faz parte de um processo extremamente violento, que é o processo de independência do Brasil. Tem uma coisa hoje, Tito, que eu acho assim, muito, muito curiosa, é que a garotada hoje, eles pensam que a independência do Brasil foi pacífica. Não foi, cara. Teve guerra civil. Na Bahia, né, você vai ter conflito entre brasileiro e português. No Piauí tu tem a Batalha do Genipapo, então tu tem uma série de conflitos violentos localizados ao redor do norte e nordeste do Brasil. E aqui no Grão-Pará e Maranhão, né, que eram regiões muito dominadas pelos portugueses, para consolidar essa independência, o Dom Pedro acessa os mercenários ingleses, o Cochrane, que no dia 28 de julho ele força a adesão do Maranhão e manda o imediato dele aqui para o Pará. O Grenfell, que chega aqui no dia 15, um pouco antes do dia 15, reúne com uma elite local, uma junta de governo do Pará, que era praticamente só português, e ele dá o golpe da Esquadra. O Grenfell chega e diz: olha, eu tô cheio de navio aqui no Salgado, aqui na região do litoral do Pará. Se vocês não aderirem à independência, agora eu vou bombardear Belém. E não tinha nada, só tinha um navio, não tinha nem baladeiro no navio. E ele dá esse golpe, a elite portuguesa assina a adesão dia 15, e o Pará passa a fazer parte do Império Brasileiro, né? Só que essa adesão do Pará, ela não tem dentro dela mudanças sociais e políticas. Ou seja, nós aderimos à independência e nada mudou. Isso vai gerar reações, que a gente vai falar depois sobre isso.
Bom, professor, muito obrigada. Professor ali respondendo o porquê a adesão do Pará aconteceu ali meses após a proclamação no Rio de Janeiro, né? E um pouquinho sobre as tensões que aconteceram acerca disso. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais, onde nós vamos trazer ali qual foi o episódio do Brigue Palhaço e a importância de lembrar e discutir a adesão do Pará. Então fique ligado que já tem muito mais por aqui. Fica com vocês aí do estúdio. Muito obrigado, Victoria Vidal. Aliás, um abraço para o meu querido professor Antônio Carlos, louro da Doca. Ele é um cara realmente muito bom mesmo e está participando aqui do programa Globalizando. Olha só, vamos para a quarta etapa da viagem musical. É com você, Marcelo Freitas. Exatamente, professor. Nós acabamos de sair da China e agora estamos pousando no Reino Unido, na Europa. O Reino Unido, que recebeu uma taxa de 10% aos seus produtos, mesmo após uma busca de acordos bilaterais, o país ele ainda mantém uma forte parceria militar e diplomática com os Estados Unidos. E para representar o Reino Unido, ouviremos Out of My System, do Louis Tomlinson. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa, Marcelo Freitas. Acabamos de ouvir Out of My System, do Louis Tomlinson, representando o Reino Unido. O Reino Unido que fechou um acordo com os Estados Unidos, que permite a exportação de veículos e produtos agropecuários, porém o etanol não será taxado. Muito bem, estamos terminando o primeiro bloco. João Caio, para onde nós vamos no próximo bloco? Então, professor, no próximo bloco a playlist de hoje vai passar por Rússia, Cuba, China e vai terminar no Brasil. Olha, só tem música de qualidade daqui a pouco no próximo bloco. Você está no programa Globalizando, aqui na Rádio Nama FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Daqui a pouco nós voltamos após o nosso apoio cultural. Está no ar, programa Globalizando da Unama FM. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, Som Internacional da Amazônia. O programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Estamos há quase 13 anos no ar aqui na Rádio Nama. Todo sábado, 9 da manhã, a gente sempre traz um entrevistado para bater um papo de qualidade, faz uma viagem musical maravilhosa. Um abraço para você que nos acompanha na Rádio Nama, a galera que está nos acompanhando aqui também na nossa live, a Renata Oliveira, obrigado Renata, a Ana Cleise Duarte, a Sofia Dias também está com a gente, Felipe Leão, Lara Rabelo, Anne Gomes, a Vera Sobral, o Matheus Barata, também a Suzana Marques, Adalberto Silva, Socorro Rodrigues, toda essa galera está com a gente aqui, a fanbase da manhã é forte aqui também. Olha só, programa de hoje estamos falando sobre governo Trump, hegemonia dos Estados Unidos em crise. A professora Maiane Bento é a nossa entrevistada de hoje, doutora em Relações Internacionais pela UNB, mestre em Desenvolvimento pelo NUMA da Federal, é bacharel em Relações Internacionais aqui pelo NAMA, coordenadora do Observatório da COP na Amazônia, atualmente é professora efetiva da Universidade do Estado do Pará. Antes de continuar conversando com a professora Maiane, nós vamos de música no programa, retomar nossa viagem musical com Enzo de Luca. Isso mesmo, professor. A playlist de hoje já passou pelo Canadá, pelo México, a China e o Reino Unido. E agora vamos à Rússia. A playlist de hoje conta com música de países que são os principais parceiros dos Estados Unidos e com as nações que mais fazem resistência aos Estados Unidos. E uma dessas nações é justamente a Rússia, que desde 2014 sofre com sanções em setores estratégicos como financeiro, energético e tecnológico. Com a invasão da Ucrânia em 2022, as sanções se intensificaram, ampliando o isolamento do país. Para representar a Rússia, ouviremos Good Thing, do cantor Zed. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Olha que viagem musical. Você sabe que enquanto a música tá rolando, a gente tá aqui na live do Instagram, conversando sobre outras coisas também de relações internacionais. Não perde, @pglobalizando, tamo lá. Essa música é da Rússia, não é isso, Enzo? Isso mesmo, professor Mário Tito. Acabamos de ouvir Good Thing, do cantor Zed, na Rússia, que como resposta das sanções, a Rússia reforçou seus laços com os países do BRICS, principalmente Índia e China, investindo em tecnologia. As medidas visam controlar os efeitos das restrições e fortalecer a sua influência global. Globalizando. Fique por dentro. A China vê os membros do BRICS como parceiros estratégicos para o desenvolvimento e busca disputar o espaço hegemônico dos Estados Unidos de forma pacífica e construtiva.
Com iniciativas como o novo Banco do Desenvolvimento, o bloco reduz a dependência do dólar e reforça uma estrutura financeira mais autônoma entre os países emergentes. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com a professora Maiane Bento aqui no programa Globalizando, falando sobre o governo Trump. Será que a hegemonia dos Estados Unidos está em crise? Deixa eu mandar um abraço para a galera que está aqui na nossa live, tá mandando bom dia pra gente. A Luísa Helena tá dizendo bom dia pra gente, obrigado. O Ítalo Pinheiro, bom dia, professor Mário Tito, um abraço para você, Ítalo. Matheus Barata, ele tá dizendo que é professor Matheus Barata de Vigia, minha querida Vigia de Nazaré, muito obrigado pela sua participação. E a Helena tá dizendo, olha, estão falando do soft power estético. Interessante, estava falando aqui nos bastidores dessa questão. Maiane, uma coisa interessante da pergunta do Caio Leles no Instagram é a seguinte: essas medidas econômicas que você falava, né, adotadas durante o governo Trump, acabaram isolando mais os Estados Unidos ou houve algum país que apoiou esse tipo de postura? Maiane. Olha, explicitamente não, pelo menos não que eu tenha visto, viu, Caio? Se houve eu não vi, perdoa a minha revisão aí para o programa, mas acaba isolando sim os Estados Unidos, né, porque hoje ser uma grande potência com alcance global, ou seja, impacto global, e a gente nota que, ainda que seja um sintoma dessa decadência da hegemonia dos Estados Unidos, todas as ações do Trump, a gente também entende que ele tem um impacto a nível global. Não tenha né? dúvida. E notar que esse impacto global faz com que ele não dispense nem inimigos, nem aliados, faz com que se questione. Os Estados Unidos têm, de fato, algum aliado? Exato. Teve algum geopolítico ou ministro de Estado dos Estados Unidos, eu esqueci o nome agora, suspeito que tenha sido o Kissinger, que mencionou que ser o inimigo dos Estados Unidos é muito perigoso, mas ser aliado dos Estados Unidos é fatal. Na verdade, foi lá no Diplomacia, lá no livro dele, do Harry Kissinger. Exato. Ele fala disso. E aí, o que a gente observa é que ele está também... acaba gerando um certo esforço da própria Europa de também começar a olhar para outros aspectos, sabe? Vamos notar aqui que, por exemplo, os Estados Unidos bloqueou a construção do gasoduto que vinculava Rússia e Alemanha. Exatamente. Né? Obrigando a comprar, inclusive, o gás dos Estados Unidos. E, segundo algumas fontes, com apoio da própria Ucrânia. A própria Ucrânia, né, com disseminação de papéis ali. Então, a gente tem um cenário muito, muito, muito complexo quando a gente olha para a Europa. Mas, acima de tudo, à medida que ele... E aí uma análise do próprio Paul Krugman, que recomendo muito, que ele está fazendo uma análise crítica e econômica muito interessante nesse momento. Você notar que quanto mais ele coloca tarifas, mais os demais países, principalmente do sul global, vão buscar se diversificar. E quanto mais eles diversificam sua pauta, mais multilateralismo eles buscam adotar, mais os Estados Unidos se torna menos importante nessa pauta comercial. Foi muito interessante nessa semana uma comparação que, a partir do que falou Paul Krugman, o Brasil, com tarifaço, teve diminuição da sua inflação e nos Estados Unidos um aumento de inflação. E para nós, 5% tá de boa. Para quem já viu 50% tá de boa. Mas nos Estados Unidos, 5%, 6% é um catástrofe. Exatamente, porque tá posto. Simplesmente tarifar não vai garantir reindustrialização dos Estados Unidos. Exato. E ainda que garanta, vai ser em alguns setores específicos e não uma margem que represente uma reversão do que é o déficit na balança comercial dos Estados Unidos. Mas assim, as previsões do FMI, não sei, né, foram alteradas recentemente, né, mostram que a gente vai ter uma inflação mais significativa, ou pelo menos um encurtamento do crescimento dos próximos 2 anos. Vamos ver como é que também vão ser as estratégias multilaterais do Brasil. Né? E os próximos 2 anos são muito estratégicos, porque tem eleição de meio de mandato nos Estados Unidos. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, porque agora temos mais um quadro do programa Globalizando. Globalizando nas ruas. Vamos voltar rapidinho com Victoria Vidal, tá lá com o professor Antônio Carlos Lobato. Vamos lá, Vidal, de novo com você. E pessoal, bom dia novamente, tudo bem? Como o Mário Tito trouxe, estou aqui com o Antônio Carlos Lobato, historiador e professor de história há mais de 20 anos. E ele também já foi radialista. Bom, professor, vamos dar continuidade aqui na nossa entrevista. Nós estávamos falando ali sobre o nosso feriado que a gente teve ontem, explicando um pouquinho ali das questões históricas acerca desse feriado. Prof, continuando, a gente sabe ali que tiveram vários momentos conflitosos, momentos marcantes ali, conflitos durante a nossa independência, mas teve um episódio que marcou muito e eu queria que o senhor discursasse um pouquinho sobre pra gente. O que foi o episódio do Brigue Palhaço?
Então, a tragédia do Big Palhaço, eu, pelo menos, é uma percepção pessoal, para mim, foi o momento mais violento da história da independência do Brasil. Assim, a independência do Brasil, por si só, ela é violenta. Só para vocês terem uma noção, né, a independência do Brasil ela ocorre em 7 de setembro de 1822. É ensinado na escola, isso é um processo que vem desde a grande cidade de Gilberto Freire, com a democracia racial, foi difundido era Vargas, a ditadura militar também solidificou esse processo, de que a nossa história é uma história pacífica, não teve guerra civil. Cara, de 1822 a 1840, eu estou falando de 18 anos, o Brasil ele foi tomado por guerra mesmo, ao ponto de você ter na adesão da Bahia 2 de julho, a Maria Quitéria matando português, Joana Angélica e tal, e no Grão-Pará eu acho que esse episódio foi o mais agudo de todos, né? O que acontece é que o Grão-Pará dera independência no dia 15 de agosto de 1823, essa independência ela não concretiza mudanças de fato, nada muda, e essa ideia de que nada mudou, de que a independência, a adesão para a independência foi um acordo, como dizia Romero Jucá, com o Supremo e com tudo, foi um evento que não mudou nada. Isso gerou reações. O Grão-Pará era uma área de fronteira, a gente tinha aqui muita gente circulando, proprietário de terra, escravo, ex-escravo, indígena, aculturado, gente que vinha à Guiana Francesa degradado pela Revolução Francesa. Então, aqui era um mosaico de ideias, ideologias e posturas políticas. Então, como nada mudou, a gente vai ter uma insatisfação e a eclosão de uma revolta em relação a essa ausência de mudanças sociais. Essa revolta vai ocorrer 2 meses depois da adesão do Pará à independência, no dia 15 de outubro de 1823. O grande líder desse grupo local era o João de Batista Campos. O Batista Campos, né, que hoje é nome de bairro, praça e tudo mais, ele era a grande liderança local aqui do Grão-Pará, que aglutinava desde o proprietário de terra a ex-escravos e escravos em torno dele. Então, essa população se revolta, ela vai ao Palácio de Governo, ali próximo onde hoje é o Ver o Peso, e exige a saída dos traidores portugueses, né? Só que esses, abre aspas, traidores portugueses, que era a elite tradicional de Belém, que permaneceu no poder depois da adesão do Pará, ela tinha um acordo com o mercenário inglês, o Grenfell, mandado pelo Dom Pedro. Então essa elite portuguesa aparentemente abandona o poder e vai até o Grenfell e cobra o acordo que tinha feito. Grenfell, nós fizemos o acordo, nós aderimos ao Império Brasileiro e você mantinha as coisas como estavam, cumpra a sua parte. O Grenfell vai até o que seria hoje ali as proximidades da Prefeitura de Belém, né? Prende 262 pessoas, amarra o líder dessa elite local paraense, o Batista Campos, na boca de um canhão, quase explode no meio da rua, não faz isso porque o bispo do Pará, o Dom Romualdo, não deixa, e pega 262 revoltosos e tranca num porão do navio. Imagina um porão do navio que você tem aí, vamos colocar aí 100 metros quadrados, é um local muito pequeno, fechado, né? Essa população começa a se revoltar e a tripulação do navio dá tiro no chão do convés, no teto do porão e no buraco da bala joga cal. Morrem praticamente todos revoltosos, só 5 sobrevivem. E esse episódio, a tragédia do Big Palhaço, Brig era o tipo do navio, Palhaço era o apelido que a população apelidava o navio, né? Você vai ter um massacre que eu compararia com a Dourado do Carajás em 96. Isso fica muito, muito vivo na memória da população local. Tanto que 12 anos depois, eclode a cabanagem como um reflexo dessa adesão mal resolvida do Pará à independência. Uma adesão violenta, uma adesão que não muda nada e uma adesão que a população reage. Eu acho, depois a gente vai falar sobre isso, com relação à memória da adesão, você perceber que você está numa província onde a população não engole aquilo que o Estado tenta impor. É uma população ativa, uma população atuante e uma população que tenta traçar e adquirir o protagonismo da sua própria história. Muito interessante, professor. E dentro aí, nesse sentido, desses conflitos, desses contextos, de todo esse marco que marcou ali a adesão do Pará à independência, qual a importância de lembrar e discutir a adesão e eventos como o Brig Palhaço para a compreensão da história e da identidade paraense hoje? Primeiro, Tito, gratidão. Eu acho que é a função de todo brasileiro saber por que tem os feriados. Sim. E por que você está ficando em casa nesse dia. Eu acho um absurdo você conseguir ali uma alforria do chicote do capitalismo e não saber por quê. Então, o primeiro ponto eu tô em casa por quê? Segundo ponto, cara, é para você, primeiro, quebrar
esse paradigma de que o Brasil é um país em que a população é passiva, um país pacífico, de uma população que aceita tudo. Não é. Nós somos um país de uma história bonita, mas violenta, uma história onde a população é protagonista. Eu diria, inclusive, que a cabanagem está muito viva desde a patinete que vai para a área vermelha, aqui como resistência, sabe? Não vamos entrar em discussões geopolíticas sobre patinete, mas você tem uma cidade, nós somos uma capital, que ela é ainda filha da cabanagem, e filha da adesão do Pará. Por quê? Para você amar Belém, e eu já vou me meter aqui nessa discussão de COP30, para você amar Belém, para você gostar, você tem que entender Belém. Belém tem que ser entendida. Nós somos uma capital que, além de água, na chuva, jorra sangue nessa cidade. Nós somos uma cidade que somos um mosaico cultural nortista. Nós somos provavelmente o estado mais caribenho de todo esse país. Nós somos, em termos assim, estéticos, emocionais, provavelmente uma das cidades mais latinas desse país que se nega a ser latino, que é o Brasil. E por que eu estou falando isso? Porque o que nós somos é reflexo do que nós fomos, né? Nós tivemos uma cabanagem, que foi uma revolta que matou só 40% da província do Grão-Pará, fruto de uma adesão do Pará. E essa adesão do Pará, eu acho que principalmente como reflexão, e já caminhando, porque eu sei que Globalizando ele tem essa pegada de reflexão atual, o que nós somos hoje para o Brasil. Sabe, isso é muito interessante. A COP30 está aí. Essa última semana, vários governadores dos estados, inclusive aquele sujeito, o Zema, lá, que eu vou evitar usar algum tipo de adjetivo para não desgastar os adjetivos falando desse sujeito, Zema, Ratinho Júnior, né? O Ratinho Júnior nem pode chamar de rato, porque já é o nome dele. Eles estão quebrando a COP. Eu acho que vocês já perceberam, existe o movimento do Sudeste de desmerecer a COP numa cidade nortista. Então, uma coisa que inclusive eu postei na rede social, o professor Mário Tito até retweetou, eu fiquei muito feliz porque eu gosto muito dele. Cara, a gente deixou de ser colônia de Portugal para virar colônia do Brasil. Eu acho que essa é a principal reflexão do dia 15 de agosto. Qual é o papel de Belém? Qual é o papel do Pará dentro do cenário econômico brasileiro? Não só econômico, como cultural. Nós estamos aí 200 anos invisibilizados, sabe? Ninguém olha pra gente, ninguém quer saber da gente, sabe? E a reflexão que fica o que nós somos pro Brasil, sabe? Qual a nossa importância? E eu não digo nem isso, vamos inverter. O que o Brasil importa pra gente? Nós, como habitantes da capital, né, que é a primeira pegada portuguesa, a primeira capital amazônica. Eu acho que essa é a reflexão, principalmente ano de COP30. O que representa a adesão do Pará à independência do Brasil? Em discurso atualizado, o que nós, paraenses, somos para o Brasil? Nós somos almoxarifado? Nós somos um lugar onde eles vêm extrair os recursos naturais? Ou nós somos protagonistas nessa história? Então é uma discussão para se ter e bater forte, principalmente em ano de COP30. Muito obrigada, professor. Esse foi o Antônio Carlos. Estamos muito gratos pela sua presença. Eu que agradeço. Olha, o Louro, sabe, o Louro da Doca, que é o meu pseudônimo. Agradeço muito, cara. Eu adoro o programa de vocês. Como professor, eu queria, inclusive, parabenizar o projeto, porque é um projeto que inspira muitos alunos do ensino médio, direciona eles para uma área, cara, que mais do que nunca, né, o Mário Tito deve estar feliz da vida com isso, mas a geopolítica internacional, mais do que nunca, tem virado protagonista em discussões, desde mesa de bar até a Globo News, né? Só se fala sobre isso. E assim, é muito importante programas como esse, discussões como essas, para a gente entender nosso local, tanto regional quanto global, nesse mundo que está em mudanças e que eu espero que não acabe com guerra. Muito obrigada, professor, e fica com vocês aí no estúdio. Bom dia. Sensacional, muito obrigado, Vitória Vidal, ao professor Antônio Carlos, Louro da Doca, participando com a gente, muito importante. E agora nós vamos de música no programa, vamos para Cuba, não é isso, Marcelo? Exatamente, professor, a playlist já passou pelo Canadá, México, China, Reino Unido e Rússia, e agora estamos pousando em Cuba, que em resposta às sanções, Cuba reforçou seus laços com o BRICS, buscando apoio político e econômico. Além disso, investimentos em áreas estratégicas como saúde e turismo foram essenciais para enfrentar os efeitos do isolamento econômico.
E para representar Cuba, ouviremos Célia Cruz, com La Vida es un Carnaval. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa, Marcelo! Exatamente, professor. Nós acabamos de ouvir Célia Cruz, com La Vida es un Carnaval, que representa Cuba. Cuba que enfrenta sanções dos Estados Unidos há décadas, que limitam o comércio e seus investimentos, dificultando seu desenvolvimento. Os embargos afetam principalmente áreas como saúde, infraestrutura e serviços essenciais. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. E vamos direto para a participação dos nossos ouvintes. Tem gente chamando a gente, vamos lá ouvir. Olá, me chamo Gabriele, estou acompanhando o programa e está muito incrível, mas eu tenho uma dúvida. O governo Trump conseguiu, de fato, implementar alguma de suas promessas de campanha? Bom, vamos lá de novo, né? Acho que essa é pra mim. Tá, vou voltar aqui. Eu vou entender essa tua pergunta, já que a gente tocou nesse assunto lá no primeiro bloco, mais como uma questão se, no final das contas, o tarifaço do Trump, o dia da libertação, de fato, libertará os Estados Unidos desse processo de dependência, dessa alavancagem internacional, do endividamento, do déficit em balança comercial, e vai conseguir gerar que essa grande promessa de campanha dele, que é retornar aquela faixa, né, da ferrugem ali, a zona da ferrugem, que é a zona industrializada do país e que antes já empregou pelo menos 30% da mão de obra nos Estados Unidos e hoje não emprega nem 11%. Que Detroit é um exemplo, claro, né? Uma cidade praticamente fantasma. Exato. E aí a promessa do Trump é reindustrializar os Estados Unidos e garantir o retorno dessa competitividade. Só que a gente tem que notar que o fato dos Estados Unidos hoje estar passando por uma dívida externa que é superior a 34 trilhões de dólares, né? E um déficit que beira 1 trilhão em termos de balanço comercial, né? É uma expressão de uma escolha que foi feita dentro de uma política do Reagan, uma escolha neoliberal, né? De garantir que os demais países usassem uma política de austeridade, ou seja, investissem pouco nos seus países, para garantir que o dinheiro fosse para as reservas nos Estados Unidos, ou seja, foram investidos ali. Perfeito. E agora, quando você observa o Trump buscar reindustrializar, ele vai buscar reindustrializar dentro de qual lógica? Uma lógica que, claro, é também um esforço, um desespero das Big Tech que estão sendo acompanhadas agora pela China, com as inovações que estão acontecendo ali dentro, ela já não tem mais esse avanço. Então os Estados Unidos já vêm ameaçados nessa linha, não é à toa que você teve a posse de Trump com tanta gente, com Elon Musk, com né, a galera lá do Facebook, alguns magnatas ali das Big Techs. Mas ele vai na contramão do que é justamente essa guinada em relação a uma oportunidade muito interessante que os Estados Unidos teriam de se industrializar, que são as energias renováveis. Exatamente. Né? Então, ele indo nessa contramão, ele perde a China hoje contempla 80%, já desbancou a Alemanha, já desbancou a Noruega, do que são a produção dos painéis solares, né? Tecnologia de energia eólica. Então, eu acredito que essa não é mais uma green economy aqui, ou uma economia verde, apenas no sentido ecológico, mas como ela representa também uma alternativa econômica muito viável que os Estados Unidos estão abandonando e que pode ser o calcanhar de Aquiles, né, nesse momento. Então, assim, as previsões é que não vai acontecer reindustrializações. Se acontecer, será muito setorial e nada significativo para o mercado de trabalho. Será um voo de galinha, na verdade. Exato. Muito bem, professora Maiane Bento conosco no programa Globalizando de hoje, 7ª etapa da viagem musical. Vamos para a Índia, Enzo de Luca. Isso mesmo, professor, ainda estamos na Ásia, vamos para a Índia, já passamos pelo Canadá, México, China, Reino Unido, Rússia e Cuba. Na Índia, os Estados Unidos aumentaram a pressão devido à continuidade da compra de petróleo russo. Além disso, Donald Trump criticou Nova Delhi por manter relações comerciais com Moscou. Para representar a Índia, ouviremos Salam et Ishq, pelo cantor Sonu Nigam, e Shreya Ghosal. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical que passou pelos caminhos da Índia, não foi, Enzo de Luca? Isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir Salam et Ishq, do cantor Sonu Nigam, e Shreya Ghosal.
Embora Trump e Narendra Modi, primeiro-ministro indiano, tenham se gabado de uma relação próxima, o presidente estadunidense Donald Trump tem adotado uma postura cada vez mais hostil. Nas últimas semanas, Washington impôs uma tarifa de 25% sobre a Índia. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Já quase terminando o Globalizando, com a professora Maiane Bento aqui falando sobre a questão da hegemonia dos Estados Unidos. A Débora Lins pergunta sobre a questão da oposição dentro do Congresso dos Estados Unidos. Tem eleição do meio do ano. Como é que você vê isso, Maiane, dentro desse contexto que nós estamos conversando? Olha, no começo do programa a gente até também sinalizou algo a respeito, né? Quando a gente mencionou que o Trump entra muito poderoso porque tem maioria no Congresso, tem maioria na Suprema Corte, e está adotando, né, com a máquina pública na sua mão, está adotando medidas para cada vez mais cercear a capacidade de vitória, né, de uma maioria democrata que vai dar uma certa resistência, né, o que são essas medidas no Trump, no Congresso, principalmente no Senado. Sem dúvida. Né? Sem então, dúvida. assim, recentemente o que a gente notou que está sendo feito, ele está buscando remodelar o sistema, né, censitário do Texas, porque ele vai ser muito decisivo nessa eleição do Congresso. Só que para poder fazer esse remodelamento e ter mais republicanos em voto, então, para poder eleger esses deputados e senadores, precisava ter quórum. Então, o que os deputados democratas fizeram foi pegar um avião e sair da cidade. E aí estão declarando eles como presos agora, que eles precisam ser presos, estão demandando que eles voltem para a cidade para poder fazer esse voto, né? Então, assim, tá uma loucura. Típico de uma ditadura, né? É um governo que tem muitas características fascistas. Exatamente. Assim, então, as instituições têm resistido, mas, assim, tá faltando, né, só uma escorregadinha. E as eleições vão ser significativas para isso, até porque a gente não nota essa resistência. Mas eu acho interessante que vocês mencionaram também, eu vou puxar esse link rápido, que eu tenho 2 segundos aqui, que me deram. Por favor. Que é o fato de que a Índia é mais um exemplo de um aliado que está sendo humilhado pelos Estados Unidos. Que a gente está olhando o Brasil com 50%, mas a China já detinha uma tarifação de 25% e agora está com o Brasil como uma das regiões mais taxadas. 50%. Né? 50 e poucos por cento já, 50 e poucos por cento. Então, assim, tá difícil, mas o ano que vem promete. Exatamente. A Luísa Helena está dizendo o que será. A gente não vai responder agora, tá, Luísa, porque não tem mais tempo, mas tua pergunta é muito interessante. O que será dos Estados Unidos sem a dominância sobre a América Latina? E esse é um outro tema interessante, porque a América Latina é sul global. Amanhã a gente vai estar aqui no próximo sábado, a gente vai responder isso, tá? Vamos para a última etapa da viagem musical. João Caio Cunha, você. Então, professor, agora o aviãozinho da playlist vai pousar no Brasil. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, tanto em importações quanto exportações. Em 2024, as exportações brasileiras para os Estados Unidos cresceram mais de 9%. Para representar o Brasil, nós vamos ouvir Vou Deixar, da banda Skank. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Todo mundo escutando o Skank aqui no programa Globalizando, João Caio. Isso mesmo, professor. A gente acabou de ouvir Vou Deixar, da banda Skank. Nas últimas semanas, Donald Trump anunciou tarifas de 50% ao Brasil. Trump usou a justificativa de ser uma emergência nacional devido às políticas e ações incomuns e extraordinárias do governo brasileiro. Triste. E este foi o programa Globalizando News de hoje. Aliás, o programa Globalizando, eu sou o professor Mário Tito Almeida. A gente fica feliz sabendo que você esteve com a gente. Quero agradecer muito a galera que esteve na nossa live. Tem gente ainda falando aqui. A Patrícia Sinara tá dizendo, bom dia, um bom programa para todos. A Suelen está dizendo, programa excelente, obrigado. E é um prazer também dizer que você todo sábado está com a gente aqui no programa Globalizando. Quero agradecer muito a presença da nossa convidada, a professora Maiane Bento, além de ser uma profissional de excelência, é amiga da gente. Maiane, muito obrigado e já te digo que você já está convidada e confirmada para o próximo programa. Então, contem comigo, professor Mário Tito, é um prazer estar aqui, é um prazer estar dialogando com vocês, vendo as novas gerações atuando aqui. Exato. E dando um alô também para a galera lá da UEPA para acompanhar, porque o debate vai ser bacana semana que vem também. Olha, vale para todo mundo que está amando relações internacionais, então estamos juntos aqui, tá? Olha só, quero agradecer quem fez perguntas, Rafael Moura, Jéssica Nascimento, Vanessa Dias, Caio Leles, Gabriele Nascimento, Débora Lins. Na locução, quero agradecer demais a presença do acadêmico do sexto semestre, ele é membro da equipe de mídias, Marcelo Freitas. Obrigado, Marcelo.
Obrigado, professor. Eu também queria convidar nossos ouvintes para o próximo tema da rádio, que vai ser BRICS e Sul Global, uma nova ordem mundial, que vai ao ar no próximo sábado. Então a gente vai falar sobre isso, é a continuidade do programa de hoje. Quero agradecer a quem faz parte da equipe de conteúdo, João Caio Cunha. Obrigado, João Caio. Muito obrigado, professor. Então, nós estamos... o João Caio tem que falar das redes sociais. É isso mesmo, professor. Nos acompanhe no Twitter, @pglobalizando, no Instagram e no Threads também, @pglobalizando. Legal, obrigado, João Caio. E também quero agradecer ao acadêmico do 6º semestre, que faz parte da equipe de conteúdo também, Enzo de Luca. Eu que agradeço, professor. Agradeço também aos nossos ouvintes, a professora Maiane. E também queria recomendar a todos que o programa Globalizando ficará disponível a partir de terça-feira em formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer e Apple Podcast, todos programa Globalizando. Muito obrigado, e eu quero agradecer a direção de estúdio que foi da Ana Clara Duarte, no cronômetro estreando hoje Soraya Pinheiro, obrigado Soraya, na transmissão da live Érica Mayumi, aliás uma revelação das mídias, muito obrigado Érica, e também este programa foi produzido por Eduardo Oliveira, coordenador executivo, Carol Matsura na gestão de liderança, Vitória Magno e Juliane Vidal nas orientações, Maria Clara Barata, Vitória Santos, Laura Coelho, Crigo Lutemeyer e Miguel Cabral na playlist, Maria Luísa Garcia, Alice Cardoso, José Cherne, Yasmi Cavalcante, Sátia Lobato, Roseli Ribeiro, também no Globalizando News, Rita Polaro, Emi Vilas Boas, Nina Fernandes, Marília Martins, Eduarda Miranda, Camila Barreto, Fernanda Nunes nas mídias, Lara Rabelo, Eduarda Cavalcante, Camila Valentim, Giovana Palheta, Felipe Ranieri, Gabriel Reis nas externas, Sérgio Salles, Felipe Leão, Luciano Trindade nas entrevistas, Brenda Macedo, João Victor Barra no conteúdo, Yane de Paula, Joelma Costa, Isabela Soares no roteiro, Letícia Costa, Camila Neres, Ana Beatriz Pinheiro, Maiara Batalha na revisão, Nina Fernandes no Globalizando Live, Daiane Almeida, Suane Rocha e Luísa Costa no arquivo e documentação, além dos relatórios. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, operação de áudio do grande Wardel Monteiro, obrigado Wardel, a apresentação foi minha professor Mário Tito Almeida e a direção geral da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Tchau, pessoal!